No próximo capítulo da novela Vale Tudo, a tensão dentro da família Reutemann atinge um ponto de ebulição. O primeiro impacto vem de Afonso, que, tomado pelo peso das revelações e das manipulações, encara a mãe com firmeza e declara: "Não sou mais seu filho." O silêncio que se segue corta o ar como uma lâmina. Pela primeira vez, Odete Reutemann, acostumada a ditar o destino de todos ao seu redor, vê sua autoridade ser desafiada de forma direta e irreversível. Enquanto isso, o clima ganha contornos ainda mais pesados quando Heleninha decide abrir o coração. Emocionada, ela narra sua versão sobre o acidente que mudou para sempre a história da família. Com a voz trêmula, relembra cada detalhe do dia fatídico e revela que Odete não apenas a ignorou em sua fragilidade, mas também a transformou em bode expiatório, culpando-a cruelmente pela morte de Leonardo. Uma dor que não cicatrizou e que continua marcando sua consciência. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. O depoimento de Heleninha abre espaço para que outros familiares também compartilhem suas lembranças. Cada versão é um fragmento de uma verdade maior. Alguns recordam o clima de tensão que rondava Leonardo antes da viagem. Outros ressaltam a forma como Odete controlava cada passo do filho. As memórias, embora distintas, convergem em um ponto inevitável. A presença sufocante de Odete sempre foi a força dominante sobre todos. A cena final mostra a matriarca vacilando pela primeira vez. O olhar firme de Afonso e a coragem de Heleninha criam uma rachadura na couraça da poderosa empresária. A família, dividida entre medo e esperança, pressente que está apenas no início de um novo e turbulento capítulo de enfrentamentos, no qual a figura de Odete, até então intocável, começa a perder o controle que julgava eterno. Curado da leucemia e mais forte do que nunca, Afonso forma a família feliz com Solange e os filhos gêmeos. Afonso terá um final feliz ao lado de Solange e dos filhos. O público verá uma virada emocionante na trajetória do personagem, que atravessou um dos momentos mais dolorosos de sua vida ao ser diagnosticado com leucemia. Durante semanas ele se viu em um labirinto de exames, internações e tratamentos exaustivos, sentindo o peso da incerteza sobre o futuro. Mas agora, mais forte do que nunca, ele começará a saborear a vitória contra a doença e a enxergar, enfim, a possibilidade de recomeçar. Afonso respirará aliviado. Após descobrir que estava doente, o empresário ficou arrasado, certo de que não resistiria às sessões de quimioterapia e aos efeitos colaterais que o deixaram frágil, debilitado e sem perspectivas. As noites insones, os acessos de febre, o medo de deixar Solange sozinha, a angústia de não conhecer o futuro dos filhos que desejava ter. Tudo parecia pesar mais do que ele suportava. Havia capítulos inteiros em que o público via apenas o silêncio do personagem, contemplando sua possível despedida. O retorno de Leonardo, silencioso e carregado de mistérios, mudará o destino de Afonso. Será por meio dele que surgirá a chance de salvação. A princípio, Leonardo será o doador de medula compatível, permitindo que Afonso realize o transplante tão aguardado. O processo não será simples. Haverá tensão, medo de rejeição, exames sucessivos e dias de expectativa. Mas, finalmente, a cirurgia será bem-sucedida e o empresário renascerá para a vida. Já recuperado, Afonso vibrará como nunca com a notícia do nascimento dos gêmeos de Solange. O público acompanhará capítulos repletos de emoção no hospital, com a jovem dando à luz duas crianças que simbolizarão a vitória da família sobre as provações. Serão cenas de ternura, com Afonso segurando os filhos nos braços, emocionado, jurando protegê-los com todas as forças. Ele, que esteve tão próximo da morte, agora celebrará o maior presente que poderia receber: a chance de ver sua família crescer diante dos seus olhos. Juntos, o casal e os filhos formarão uma família feliz, marcando o início de um novo ciclo. Afonso se mostrará um pai dedicado, carinhoso e presente, disposto a trocar os conselhos frios do mundo dos negócios pelos risos infantis que ecoarão pela mansão. Solange, por sua vez, se transformará em uma mulher ainda mais forte, dividida entre o cuidado com os bebês e o apoio ao marido em sua nova fase de vida.
Mas enquanto essa felicidade floresce, outras histórias seguirão em paralelo, tecendo contrastes fortes. Por outro lado, Maria de Fátima também dará à luz. O filho que espera é fruto de seu romance conturbado com César, mas em vez de assumir a maternidade, ela acabará entregando a criança para Raquel criar. Será um gesto que chocará a todos, não apenas pela frieza de Fátima em abrir mão do próprio filho, mas também pela coragem de Raquel em acolher a criança em sua casa. A decisão de Fátima trará tensão em capítulos futuros, pois a maternidade de aluguel moral levantará discussões acaloradas entre os personagens. Sem se abalar pela renúncia, Fátima logo voltará a investir na ambição desmedida que guia sua trajetória. Em seguida, ela se envolverá com Carvana, um homem muito rico, conhecido por seus negócios milionários e por sua generosidade com mulheres que conseguem manipular seu coração. O público verá Fátima mais uma vez arquitetando planos e armando tramas elaboradas para tentar aplicar mais um golpe, na esperança de se tornar milionária. As cenas mostrarão a jovem jogando charme, fingindo fragilidade, criando histórias para comover Carvana, mas ao mesmo tempo guardando na manga estratégias ousadas para arrancar dele muito mais do que promessas de amor. Raquel, mais uma vez, será colocada em posição de contraste. Enquanto assume responsabilidades que não são suas, cuidando do bebê abandonado pela filha, Fátima seguirá movida apenas pelo desejo de poder e riqueza. Essa linha narrativa criará um choque dramático ainda maior, pois o público acompanhará, de um lado, o renascimento de Afonso, cercado de amor verdadeiro, e de outro, a decadência moral de Fátima, incapaz de perceber que sua busca incessante por dinheiro pode custar a ela os laços mais valiosos da vida. Solange será mostrada em cenas ternas, ninando os gêmeos no quarto decorado com cuidado, recebendo flores e visitas de amigos que celebram sua vitória. Afonso, orgulhoso, registrará cada momento, construindo memórias que simbolizam o triunfo da vida sobre a morte. Enquanto isso, Fátima circulará por festas luxuosas, exibindo joias emprestadas, vestindo roupas caras, tentando se mostrar como parte de um mundo ao qual ainda não pertence. Sua relação com Carvana será um misto de sedução e tensão, sempre com o risco de suas intenções serem descobertas. Os próximos capítulos mostrarão Afonso mais humano do que nunca. Se antes o empresário era lembrado pela postura séria nos negócios e pelo perfil calculista, agora o público verá um homem completamente entregue à vida doméstica. Cenas mostrarão Afonso trocando fraldas, se atrapalhando com mamadeiras, tentando embalar os gêmeos ao mesmo tempo e descobrindo que nem sempre a lógica empresarial funciona quando se trata do choro de uma criança. A cada erro, Solange surgirá sorridente, pacífica, mostrando que, no fundo, esse aprendizado em família é o verdadeiro prêmio por tudo o que viveram. O nascimento dos gêmeos também unirá ainda mais o casal. Solange se transformará em uma mulher firme, determinada a proteger o marido de recaídas emocionais e a manter a harmonia no lar. O público verá diálogos carregados de emoção entre os dois, momentos de cumplicidade em que ela reforçará que os filhos serão criados em um ambiente de amor, longe das intrigas que marcaram o passado dos Reutemann. Enquanto isso, a nova fase de Afonso não passará despercebida pelos demais personagens. Heleninha se emocionará ao ver o irmão renascido, prometendo estar sempre presente na vida dos sobrinhos. O clima será de reconciliação e cura, com a família tentando deixar para trás as sombras deixadas por Odete. O conselho da TCA, por sua vez, também perceberá a mudança do empresário. Haverá cenas em que conselheiros discutirão se Afonso ainda terá disposição para o mundo dos negócios. Mas o personagem mostrará que é capaz de conciliar vida pessoal e profissional, agora com ainda mais humanidade em suas decisões. Em contraste, Maria de Fátima se tornará cada vez mais obcecada pelo estilo de vida luxuoso que Carvana pode oferecer. Sem escrúpulos, ela usará o bebê entregue a Raquel como justificativa para se fazer de vítima diante do novo milionário, fingindo que tomou uma decisão dolorosa para garantir o futuro da criança.
Carvana se impressionará com o suposto sacrifício, e Fátima não perderá a chance de explorar esse lado sensível. Serão capítulos recheados de manipulação, em que a vilãzinha se mostrará mais fria do que nunca. O público verá ainda Raquel, emocionada, assumindo o bebê com toda a força de mãe que Fátima nunca soube ter. Ao lado de Ivan, ela se mostrará determinada a criar a criança como se fosse sua, revelando em cada gesto um contraste brutal com a filha, que abandona o próprio sangue sem olhar para trás. Esse núcleo ganhará cenas fortes, mostrando o peso da responsabilidade e o amor que nasce do cuidado diário. Fátima passará a disputar espaço em festas e jantares importantes, ao lado de Carvana, enfrentando rivais à altura. Outras mulheres que, assim como ela, tentam se aproximar do milionário. Intrigas, fofocas e disputas pelo poder entrarão em cena, transformando a trajetória da jovem em um verdadeiro campo de batalha social. Enquanto isso, Afonso continuará consolidando sua nova vida, cercado por Solange e pelos filhos. O público verá o empresário tentando manter os pés no chão, mesmo com as tentações do mundo dos negócios à espreita. Entre fraldas e reuniões, risadas de criança e telefonemas urgentes, ele aprenderá que o verdadeiro poder está em equilibrar o coração e a razão. E quando menos esperar, o destino colocará todos esses núcleos em rota de colisão. A felicidade de uns será o espelho da ambição de outros, e cada decisão abrirá novas feridas ou cicatrizará antigas dores. Nise volta do mundo dos mortos para desmascarar Odete. O clima de mistério e revelação atinge um novo patamar quando Nise, mesmo após sua morte, consegue ressurgir em forma de memória viva e acusação implacável. Não se trata de um retorno físico, mas de um impacto capaz de estremecer as paredes da mansão Reutemann. Um depoimento gravado em vídeo, em tom confessional, que traz à tona a verdade que Odete Reutemann tentou enterrar por 13 longos anos. A história começa quando Ana Clara, sempre inquieta e disposta a virar o tabuleiro do poder, descobre que Leonardo, o filho renegado e dado como morto, está vivo. Ela, determinada a desestabilizar Odete, não apenas expõe o segredo em uma reunião familiar, como entrega um pendrive contendo o vídeo derradeiro de Nisi, a antiga funcionária que conhecia cada sombra daquela casa. No vídeo, gravado em uma sala simples com iluminação precária e um semblante de mulher que sabe carregar segredos pesados demais, Nisi encara a câmera. Suas mãos tremem, mas sua voz é firme. Ela começa narrando a tragédia que marcou a família Reutemann, o acidente em que Leonardo supostamente perdeu a vida. Eu sei que o que vou falar pode custar minha vida, e talvez já tenha custado, mas não posso partir desse mundo levando essa mentira comigo. Aquele garoto, o Leonardo, ele não morreu. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Fui eu quem cuidou dele naquele dia. A gravação mergulha em um flashback sombrio. Imagens da estrada molhada, os faróis de um carro em disparada, o som de uma freada brusca seguido de gritos e o impacto violento. Nise surge em meio ao caos, ajoelhada ao lado do jovem ensanguentado, mas ainda respirando. A sorte é que eu fui enfermeira antes de trabalhar para os Reutemann. Eu sabia o que fazer. Fiz um curativo improvisado, estanquei o sangue e pedi ajuda. Mas a ajuda que veio não foi para salvá-lo, foi para apagá-lo da história. Na sala da mansão, todos assistem em silêncio sepulcral. Marco Aurélio arregala os olhos, incrédulo, enquanto Celina aperta um copo com tanta força que quase o quebra. Afonso, que sempre desconfiou da frieza da mãe, sente um misto de raiva e alívio por finalmente ter uma prova daquilo que intuía. Odete, altiva, tenta manter a compostura, mas o leve tremor nos dedos denuncia sua fúria. Isso é uma farsa barata, grita, levantando-se da poltrona. Uma funcionária ressentida, inventando histórias para me atingir. Vocês vão acreditar em uma morta, mas ninguém ousa defender a matriarca. Até mesmo Celina, acostumada a relativizar as crueldades da irmã, parece perturbada. O silêncio da família é, para Odete, a maior condenação. No vídeo, Nise continua. Eu obedeci porque tinha medo. Medo da senhora Odete, medo do poder dela. Disseram que era melhor deixar o garoto desaparecer,
que era conveniente para todos. Mas eu nunca esqueci o olhar dele, pedindo socorro. Leonardo sobreviveu, sim, mas foi arrancado de tudo o que conhecia. E a senhora Odete foi quem mandou sumir com ele. A câmera foca no rosto de Nise, tomado por lágrimas contidas. É um relato que carrega dor, arrependimento e coragem. A revelação se espalha como fogo. Afonso, transtornado, encara a mãe. Então é verdade. Você matou meu irmão em vida. Você arrancou um pedaço da nossa família por puro capricho. Celina, por sua vez, não perde a chance de destilar veneno. Eu sempre disse que você era capaz de tudo, Odete. Mas até eu estou chocada. Esconder o próprio filho vivo? Isso ultrapassa qualquer limite. Odete tenta reagir, levanta a voz, mas a aura de autoridade que sempre a envolveu começa a ruir. Pela primeira vez, ela não é temida, e sim odiada. As cenas do vídeo se entrelaçam com memórias nunca vistas. A câmera mostra Leonardo sendo colocado às pressas em uma ambulância improvisada, enquanto Nise implora para que o levem a um hospital. Um homem de confiança de Odete a puxa pelo braço, ordenando silêncio. A câmera congela no olhar assustado de Leonardo, ainda vivo, sendo levado para longe. O público, em choque, vê a extensão da manipulação de Odete. Ela não apenas mentiu, ela construiu uma farsa, apagou uma vida e condenou todos a acreditarem em uma tragédia inventada. Na mansão, a família se divide. Marco Aurélio, pensando em seus próprios interesses, começa a refletir sobre o peso de carregar o sobrenome Reutemann. Afonso, movido pela indignação, promete buscar Leonardo a qualquer custo. E Ana Clara, triunfante, observa a derrocada de Odete com um sorriso discreto, sabendo que conseguiu plantar a semente da destruição. Vocês estão todos contra mim porque não têm coragem de admitir que sem mim essa família não existe, grita Odete em desespero. Eu sou a Reutemann e não vou ser destruída por uma empregada morta. Mas as palavras ecoam ocas. O olhar de cada membro da família já não reflete respeito, mas desprezo. O vídeo de Nise não apenas revela um segredo. Ele abre caminho para a ruína final de Odete. Sua reputação, sua influência e até mesmo seu poder dentro da própria família começam a se desfazer. O ódio que cresce dentro de casa se mistura ao desejo de vingança de tantos outros que ela humilhou ao longo dos anos. O público sente que o cerco está se fechando. A cada palavra gravada por Nise, a cada lembrança exposta, o suspense aumenta. Quem terá coragem de dar o golpe final em Odete Reutemann? Quem será o braço executor do ódio coletivo que ela semeou? As cenas se encerram com um close no rosto congelado de Nise no vídeo, como se ela mesma fosse o fantasma que retornou para cobrar justiça. Depois da revelação de Nise, Odete sente pela primeira vez o peso real da solidão. Ela se tranca no quarto da mansão, desfazendo a postura de altivez diante dos empregados que cochicham pelos corredores. Em frente ao espelho, a vilã encara o próprio reflexo com ódio e medo. Eles não vão me derrotar. Jamais! Sussurra para si mesma, quase como um mantra, enquanto aperta uma taça de cristal com mãos trêmulas. Mas até mesmo seus aliados mais próximos começam a se afastar. Secretários, advogados, empresários parceiros, todos preferem silêncio, evitando se associar ao escândalo que ganha as manchetes dos jornais. Matriarca esconde filho vivo por 13 anos. Dias depois, o suspense explode. Leonardo finalmente aparece diante da família. Não como o garoto frágil de outrora, mas como um homem marcado pelo abandono. Ele entra na mansão com passos firmes, acompanhado de Ana Clara, que vibra com o golpe contra Odete. O encontro é devastador. Afonso abraça o irmão em lágrimas. Celina se aproxima, mas Leonardo recua, guardando mágoas profundas. Odete, por sua vez, encara o filho como se fosse uma aparição. Você não existe, você morreu, grita descompensada diante do silêncio sufocante da sala. Leonardo responde com firmeza. Não, dona Odete. Quem morreu foi a senhora. Morreu o respeito, morreu a dignidade. Eu sobrevivi apesar da sua crueldade e voltei para cobrar tudo. A partir desse reencontro, o império de Odete começa a desmoronar de vez. Parceiros rompem contratos, a imprensa caça cada detalhe da mentira.
Dentro de casa, o clima é de guerra. Afonso lidera a aproximação com Leonardo, disposto a reparar o passado. E Ana Clara manipula o momento para se firmar como peça central na família. Odete se vê encurralada. Sua voz já não impõe autoridade e suas ordens são ignoradas. O que antes era um trono agora é uma cela invisível, onde cada olhar de desprezo funciona como uma sentença. As últimas cenas do arco mostram Odete vagando sozinha pela mansão. O som dos ecos, os retratos da família na parede, tudo parece zombar dela. Um fantasma vivo, assombrado pelo vídeo de Nice e pelo olhar acusador de Leonardo. Na calada da noite, ela desce as escadas com uma taça de uísque nas mãos, repetindo: "Eu ainda sou Odete Reutemann. Ninguém vai me tirar isso. Ninguém." Mas do lado de fora, a câmera mostra silhuetas observando a mansão. O público entende. O cerco se fechou e o destino da vilã está traçado. As luzes da casa se apagam e a tela congela no rosto crispado de Odete, como se fosse a última imagem de uma era de terror prestes a ser encerrada. Marco Aurélio é arrancado de fuga em jatinho. Será uma das sequências mais eletrizantes da novela. A tentativa desesperada de fuga de Marco Aurélio. O executivo, que sempre se considerou acima da lei e dono do próprio destino, finalmente terá de encarar o peso de suas escolhas. Desde a morte de Odete Reutemann, assassinada de forma brutal, o nome de Marco Aurélio passou a circular como suspeito imediato. Sua ascensão meteórica à presidência da TCA, tomada em meio ao luto da família Reutemann e aos boatos de bastidores, levantou ainda mais suspeitas sobre sua participação em esquemas escusos. Com a investigação policial avançando a passos largos, o empresário começa a perceber que sua rede de influências já não é suficiente para blindá-lo. Amigos políticos se afastam, antigos aliados o evitam, e até mesmo funcionários de confiança começam a ceder às pressões das autoridades, revelando detalhes comprometedores. Marco Aurélio, no entanto, não se dá por vencido. Arrogante, articula uma fuga cinematográfica ao lado de Leila, que, contra todas as expectativas, decide acompanhá-lo mesmo desconfiando de que o marido esteja metendo os pés pelas mãos. Na calada da noite, um carro de luxo os leva até uma pista clandestina, afastada da cidade. O cenário é tenso. Poucas luzes, vento cortante e o barulho de motores sendo ligados. O jatinho particular já está preparado, com piloto a postos, aguardando apenas a entrada dos passageiros ilustres. Leila, elegante, mas visivelmente nervosa, carrega uma pequena mala com roupas e joias. Marco Aurélio, por sua vez, ostenta um olhar duro, quase animalesco, como quem luta contra o inevitável. O suspense aumenta quando o casal se aproxima da escada de acesso à aeronave. Leila pergunta se aquilo é mesmo necessário, se não seria mais prudente enfrentar o processo de cabeça erguida. Marco Aurélio, porém, retruca com cinismo. Cabeça erguida é para quem tem tempo de esperar pela justiça. Eu não vou esperar que me destruam. Não nasci para ser derrotado. O que ele não imagina é que a polícia já acompanha cada um de seus passos. Informantes revelaram o plano de fuga e uma operação especial foi organizada para interceptar o executivo antes que ele pudesse cruzar a fronteira. Viaturas se aproximam em silêncio, cercando o local. O clima é digno de filme de ação. Holofotes são acesos de repente, iluminando a pista, enquanto policiais fortemente armados correm em direção ao jatinho. Leila solta um grito de susto, deixando cair sua mala, que se abre espalhando joias pelo asfalto. Marco Aurélio, atônito, ainda tenta correr para uma escada da aeronave, mas é contido por 2 agentes que o derrubam no chão. A cena é violenta. Ele grita, esperneia, acusa as autoridades de abuso de poder, mas as algemas já estão presas em seus pulsos. Leila, desesperada, tenta intervir, mas também é levada para a averiguação. No dia seguinte, as manchetes dos jornais estampam em letras garrafais: presidente da TCA é preso ao tentar fugir do país em jatinho clandestino. A notícia cai como uma bomba no mundo empresarial e político, abalando ainda mais a imagem da companhia e deixando funcionários em polvorosa. Na delegacia, Marco Aurélio se mostra irredutível.
Ele exige um advogado de renome, discute com investigadores e se nega a responder perguntas. Seu encontro com Tiago, o filho, é um dos momentos mais pesados da trama. Tiago, envergonhado e indignado, questiona o pai sobre suas escolhas, pedindo que, pelo menos uma vez, ele assuma a responsabilidade. Marco Aurélio, sem admitir culpa, rebate dizendo que o filho não entende como funciona o jogo do poder. Mesmo atrás das grades, o público será surpreendido com a reviravolta. Marco Aurélio aparecerá em casa pouco tempo depois, indicando que, graças às suas conexões e manobras jurídicas, não permaneceu preso por muito tempo e tampouco foi condenado de imediato. Essa liberdade momentânea, porém, não significa tranquilidade. Pelo contrário, é um prenúncio de novos embates e revelações. A trajetória do executivo segue marcada por violência e vingança. Antes da fuga frustrada, ele já havia sobrevivido a um atentado engendrado pela própria Odete. A megera, em um de seus últimos golpes, adulterou os remédios do ex-genro, colocando comprimidos letais em seu frasco. O plano, no entanto, fracassou. Marco Aurélio desconfiou do comportamento estranho de Odete ao lhe oferecer os comprimidos e decidiu não ingeri-los naquele momento, escapando por pouco da morte. Essa sobrevivência apenas reforçou sua crença de que é inabalável. Ele passa a se enxergar como um homem destinado a vencer qualquer adversidade, mas essa confiança desmedida se revela também sua maior fraqueza. Marco Aurélio subestima a lei, subestima a inteligência dos investigadores e, sobretudo, subestima a força daqueles que ainda buscam justiça em nome de Odete. Depois da prisão cinematográfica na pista clandestina, Marco Aurélio é levado direto para a carceragem, onde enfrenta um ambiente muito diferente de seus escritórios luxuosos e salas de reunião polidas. O homem que sempre se via no topo do mundo, agora se depara com paredes frias, grades pesadas e olhares desconfiados dos demais detentos. A arrogância, no entanto, continua intacta. Ele insiste em tratar carcereiros e policiais como subordinados, ameaçando processar todos e afirmando que isso não vai durar. Leila, separada dele após a captura, chora em silêncio em uma sala da delegacia, temendo que sua vida desabe junto com a do marido. Ainda assim, não entrega informações à polícia, mantendo-se cúmplice até o fim. A relação dos dois, já marcada por traições, segredos e uma convivência frágil, atinge seu limite diante da exposição pública. Enquanto isso, os jornais e telejornais exploram cada detalhe da queda do presidente da TCA. Manchetes falam em corrupção, fraudes, desvio de verbas e até suspeitas de envolvimento na morte de Odete. Repórteres acampam na porta da delegacia, transmitindo em tempo real cada movimento do executivo. A opinião pública se divide entre os que comemoram sua prisão, vendo-a como símbolo de justiça, e os que acreditam que ele encontrará um jeito de escapar impune, como sempre fez. O encontro de Marco Aurélio com seu advogado é carregado de tensão. O profissional experiente em lidar com criminosos de colarinho branco alerta o cliente de que as provas são consistentes e que a fuga frustrada piora a situação. Mas Marco Aurélio não se deixa abalar. Ele exige que todos os recursos sejam acionados e promete pagar o que for preciso para sair dali. É nesse momento que se percebe a extensão de sua rede de contatos. Empresários, políticos e até autoridades começam a se movimentar nos bastidores, tentando suavizar o peso da lei. Quando Tiago entra na sala de visitas, o clima se transforma. O filho encara o pai com olhos marejados, mas sem traços de compaixão. "Eu sempre tentei acreditar em você, mas agora não dá mais", dispara. Marco Aurélio, com um sorriso frio, responde: "Você ainda é muito ingênuo, Tiago. O mundo não funciona com honestidade, e sim com poder. E poder é o que eu tenho." Essa cena sela a distância entre pai e filho, mostrando que não há espaço para reconciliação. Poucos capítulos antes do final, a novela surpreende o público ao mostrar Marco Aurélio de volta em casa. O choque é imediato. Como um homem preso em flagrante poderia estar solto tão rápido? A resposta está nos corredores do poder.
Recursos jurídicos, habeas corpus relâmpagos e acordos obscuros pavimentam o caminho da liberdade provisória. O executivo aparece novamente em seu ambiente natural, tomando uísque em copo de cristal e olhando a cidade do alto da cobertura, como se nada tivesse acontecido. Essa liberdade, porém, é apenas aparente. Marco Aurélio passa a ser perseguido por fantasmas reais e imaginários. Recebe ligações misteriosas, encontra bilhetes anônimos e percebe que antigos cúmplices agora o tratam como um peso morto. A sensação de controle absoluto começa a ruir, e o medo se infiltra em sua rotina poderosa. A morte de Odete Reutemann vai provocar uma reviravolta sem precedentes. O velório da empresária será marcado por clima tenso, olhares atravessados e suspeitas que pairarão sobre cada pessoa que ousou cruzar o caminho da bilionária. Entre lágrimas falsas, discursos cheios de hipocrisia e uma disputa silenciosa por poder, Marco Aurélio não perderá tempo em colocar as garras de fora. Mal a terra terá coberto o caixão da patroa quando o executivo, sempre oportunista, decidirá assumir a presidência da TCIA, como se fosse o herdeiro natural do trono corporativo. Durante o enterro, Afonso permanecerá firme ao lado de Celina e Heleninha, tentando dar apoio às duas, mas sem esconder a inquietação. Ele saberá que o grande inimigo ganhou terreno. Marco Aurélio, por sua vez, vestirá a máscara de homem respeitável, aparentando luto, mas por dentro vibrará com a chance de, finalmente, concretizar o plano que vinha alimentando há anos. O de tomar para si a empresa que ajudou a erguer, mas da qual sempre desejou ser dono absoluto. Logo após o funeral, em uma reunião emergencial, Marco Aurélio se colocará na cabeceira da mesa da TCA, um gesto simbólico que deixará claro a todos sua pretensão. A TCA precisa de liderança firme neste momento de incerteza. E quem melhor do que eu, que estive ao lado da Odete em todos os grandes negócios, para conduzir essa empresa? Discursará com voz firme, conquistando aplausos tímidos e olhares desconfiados. Por trás da encenação, o executivo já terá ciência de que seu nome figura na lista dos principais suspeitos do crime. O delegado responsável pela investigação, em cena carregada de suspense, deixará claro que todos os que tinham motivos para odiar Odete estão sob escrutínio. Marco Aurélio, ao ouvir seu próprio nome mencionado, engolirá seco, mas tentará manter a postura. O passado dele será lembrado. O atentado frustrado contra a vida de Odete, quando o piloto de um avião foi subornado para criar um acidente em plena decolagem. Na época, a empresária sobreviveu por um triz e Marco Aurélio jurou inocência. Agora, porém, o fantasma daquele crime voltará a assombrá-lo. Enquanto posa de presidente vitorioso, o marido de Leila começará a planejar, em segredo, sua fuga do país. Ele saberá que, se a investigação avançar, poderá acabar atrás das grades antes mesmo de aquecer a cadeira de Odete. Com isso, o público acompanhará um jogo duplo. De um lado, o executivo blindando sua imagem, distribuindo sorrisos e palavras de otimismo. Do outro, contatos sendo feitos no exterior, malas discretamente preparadas, passagens reservadas em nome de laranjas. Afonso, no entanto, não ficará de braços cruzados. Convicto de que Marco Aurélio tem ligação direta com a morte de Odete, o rapaz começará a reunir provas. Ele relembrará as inúmeras discussões que testemunhou, as ameaças veladas, os olhares de desprezo. Esse homem é capaz de tudo, e eu não vou descansar enquanto não provar isso, dirá a Celina em um desabafo doloroso. Nos corredores da TCA, o clima será de tensão permanente. Funcionários comentarão em voz baixa que a morte de Odete abriu espaço para uma disputa sangrenta. Alguns se alinharão a Marco Aurélio, acreditando em sua retórica de continuidade. Outros, porém, temerão que o novo presidente leve a companhia à ruína, já que seu histórico de desviar dinheiro dos cofres da empresa é conhecido por mais gente do que ele imagina. Leila, a esposa, terá papel fundamental nessa fase. Ao mesmo tempo em que tentará controlar a euforia do marido, lembrando-o de que o cerco da polícia está cada vez mais apertado, também será vista aconselhando-o a aproveitar a oportunidade ao máximo. Você sempre sonhou com isso, Marco.
Não deixe ninguém te roubar esse momento. Dirá, orgulhosa, sem imaginar que pode estar assinando a sentença de ambos. O delegado, atento, começará a vasculhar cada detalhe do passado do executivo. Relatórios de viagens, ligações misteriosas e encontros às escondidas serão analisados com lupa. Em paralelo, surgirá o depoimento de uma testemunha misteriosa. Alguém que teria visto Marco Aurélio perto da mansão de Odete na noite do crime. Isso colocará o novo presidente da TCA ainda mais contra a parede. O público verá Marco Aurélio brindar a vitória triunfal em jantares luxuosos, enquanto a sombra da investigação cresce atrás dele. Ele mesmo reconhecerá, em conversas privadas, que sua situação é delicada. Se eu cair, não caio sozinho. Muita gente vai comigo, ameaçará, numa cena em que deixará claro que guarda segredos de outros figurões ligados a Odete. Afonso, por sua vez, intensificará a caçada. Ele não apenas desejará a justiça pela morte da empresária, mas também vingança pessoal, já que foi Marco Aurélio quem mais tentou destruí-lo dentro da TCA. Esse sujeito não pode sair impune, nem que seja a última coisa que eu faça, prometerá, prenunciando embates ainda mais violentos. No entanto, Marco Aurélio não é homem de se deixar encurralar facilmente. Ele começará a bolar novos planos, reaproximando-se de antigos aliados e até mesmo cogitando alianças improváveis, tudo para manter-se no poder. O jogo de xadrez está armado. De um lado, um empresário ambicioso e sem escrúpulos. Do outro, adversários determinados a desmascará-lo. E será nesse clima de velório, poder e suspeita que a novela mergulhará nos próximos capítulos, mostrando que a morte de Odete Roitman foi apenas o estopim de uma guerra muito maior dentro e fora da TCA. O ambiente na TCA se transformará num campo minado. Cada reunião será uma batalha silenciosa. Cada corredor um espaço de espionagem e desconfiança. Marco Aurélio passará a andar cercado de seguranças, convencido de que todos ao redor podem estar tramando contra ele. Não confio em ninguém, nem no espelho da minha sala, soltará em tom irônico ao se trancar no escritório que já fora de Odete. Os conselheiros da empresa, pressionados pela imprensa e pelo mercado, exigirão explicações. As ações da TCA cairão drasticamente logo após o enterro da bilionária, e investidores internacionais ameaçarão romper contratos. Marco Aurélio, então, organizará um evento pomposo para acalmar os ânimos. No palco, vestido com um terno impecável, proclamará a estabilidade da empresa. A TCA segue firme, mais forte do que nunca, honrando o legado da doutora Odete Roitman. O discurso arrancará aplausos protocolares, mas por trás das cortinas o boato será outro. Muitos acreditam que ele está usando a presidência como escudo para escapar da polícia. Afonso, atento, usará esse mesmo evento para colocar seu plano em prática. Ele entregará ao delegado um dossiê com novos indícios, movimentações bancárias, notas fiscais adulteradas e até mensagens cifradas que ligam Marco Aurélio a negócios obscuros fora do país. O delegado não perderá tempo e mandará reforçar a vigilância sobre o empresário. A cada passo, a sensação de cerco fechado aumentará. Enquanto isso, Leila entrará em colapso emocional. O medo de ver o marido atrás das grades será mais forte do que sua vaidade. Ela implorará para que ele desista da presidência e fuja antes que seja tarde. Marco, eles vão te prender. Eu sinto. Cada olhar, cada pergunta. Todos sabem que você está envolvido. Vamos embora agora, enquanto ainda dá tempo. Mas Marco Aurélio, cego pela ambição, recusará. Agora que cheguei ao topo, você acha que vou jogar tudo fora? Eles que tentem me derrubar. Quero ver quem tem coragem. A tensão se intensificará quando uma testemunha-chave for chamada a depor. Um funcionário da mansão de Odete, subornado anos antes para encobrir as falcatruas de Marco Aurélio, decidirá contar o que sabe. O delegado ouvirá atento cada detalhe, enquanto o empresário, sem imaginar o perigo iminente, celebrará uma nova vitória dentro da TCA, a assinatura de um contrato milionário que lhe dará ainda mais poder. Afonso recebe transplante de Leonardo e luta pela vida. O destino dos Roitman terá uma guinada impressionante nos próximos capítulos.
Afonso, já sem forças após meses de batalha contra a leucemia, será surpreendido por uma última esperança. O transplante de medula feito por ninguém menos que Leonardo, o irmão que todos acreditavam estar morto há mais de uma década. A revelação de que Leonardo estava vivo chega como uma bomba. Durante anos, Odete manteve o rapaz escondido, trancafiado e sem qualquer autonomia, usando-o como um fantoche silencioso em seus jogos de poder. Fria e impiedosa, a megera não hesitou em ocultar o fato de que ele era compatível como doador para Afonso. Quando soube do diagnóstico grave do filho, preferiu o silêncio. Para ela, a vida de Afonso era apenas um detalhe descartável diante da própria ambição. Se ele decidiu não se tratar, o que eu posso fazer? Não vou internar o menino à força, disse a empresária dissimulada, como se a decisão fosse apenas do filho. Nos bastidores, porém, a verdade era outra. Ela sabia que poderia salvar Afonso, mas escolhera deixá-lo definhar. Tudo muda após uma noite sangrenta. Em um acesso de ódio, Odete atira contra Ana Clara, que, ferida, ainda encontra forças para ligar para Heleninha, pedindo socorro. A loira corre até o local e, em choque, dá de cara com Leonardo. O reencontro é devastador. Heleninha mal acredita nos próprios olhos ao ver o irmão em cadeira de rodas, debilitado, mas vivo. Em prantos, ela o leva imediatamente para a casa de Celina, onde todos ficam atônitos com a revelação. Odete, acuada, tenta justificar-se com frases frias e calculadas, mas a máscara já caiu. A família descobre que Leonardo não só sobreviveu ao acidente, como foi submetido a exames em segredo, provando sua compatibilidade para salvar Afonso. Com a verdade finalmente exposta, todos se mobilizam. O quadro de Afonso é desesperador. O rapaz que havia desistido do tratamento já não tem forças sequer para se levantar sozinho. A única chance de sobrevivência é o transplante imediato. Leonardo, mesmo frágil, não hesita em se oferecer. Se eu posso salvar meu irmão, eu quero fazer isso agora, declara com firmeza, emocionando a todos. No hospital, os médicos explicam os riscos, mas também destacam a urgência. O procedimento é marcado às pressas. Afonso, deitado na cama, segura a mão de Celina e sussurra: "Eu ainda quero viver. Não quero deixar você nem a nossa família agora." Enquanto isso, Leonardo enfrenta o próprio medo. Nunca imaginou ter de passar por uma cirurgia tão delicada, mas encara a situação como uma forma de recuperar o tempo perdido e, finalmente, ser reconhecido como parte da família. Mesmo desmascarada, Odete não desiste de suas artimanhas. Em um último gesto de crueldade, ela tenta convencer Leonardo a recusar a doação. "Você não deve nada a ele. Afonso sempre foi o preferido. Deixe-o morrer e venha comigo. Eu prometo cuidar de você", implora numa mistura de chantagem emocional e frieza. Mas Leonardo, com lágrimas nos olhos, responde firme: "A senhora me tirou a vida por mais de 10 anos. Eu não vou permitir que tire também a do meu irmão." É o golpe final para a vilã, que se vê derrotada diante da coragem do filho. O clima no hospital é de tensão absoluta. Celina e Heleninha aguardam do lado de fora da sala de cirurgia, aflitas. Cada minuto parece uma eternidade. O destino de Afonso está nas mãos da equipe médica e da bravura de Leonardo. Após horas de espera, o médico surge para anunciar que o procedimento foi um sucesso. A emoção é geral. Celina abraça Heleninha, chorando de alívio. Com o passar dos dias, a recuperação de Afonso começa a dar sinais. A cada exame, os médicos confirmam: o corpo dele está reagindo bem à medula doada por Leonardo. A fraqueza extrema começa a dar lugar a uma nova energia. Pela primeira vez em muito tempo, a esperança volta a habitar o coração da família Reutemann. Afonso, ainda em recuperação, demonstra uma força impressionante. Emocionado, agradece ao irmão: "Você me devolveu a vida. Eu não sei se algum dia vou conseguir retribuir." Leonardo sorri, discreto, mas visivelmente tocado. A cena é marcada por um abraço carregado de emoção que sela a reconciliação entre os irmãos. Um gesto simples, mas capaz de mostrar que, apesar de toda a crueldade de Odete, ainda havia espaço para a união e a esperança dentro daquela família destruída por intrigas.
Após o transplante de medula realizado por Leonardo, os médicos alertam que o processo de adaptação pode ser longo e cheio de riscos, mas a cada dia, o quadro dele evolui de forma surpreendente. Celina permanece ao lado do sobrinho em todos os momentos, segurando sua mão e incentivando-o com palavras de coragem. Heleninha, por sua vez, encara a situação como um renascimento. É como se a vida tivesse me dado uma segunda chance de consertar o que eu pensei ter destruído. O clima na mansão de Celina é outro. Pela primeira vez em muito tempo, o ar pesado das intrigas cede espaço para a esperança. Enquanto isso, Odete vê seu império de mentiras desmoronar. Desmascarada, rejeitada por Leonardo e pressionada pela polícia pela tentativa de homicídio contra Ana Clara, ela se isola em sua própria mansão, furiosa. O orgulho ferido a corrói mais do que qualquer ameaça externa. Numa cena forte, a megera encara o espelho e murmura: "Todos me traíram. Todos. Até o Leonardo, que devia me agradecer por ter mantido ele vivo." É o retrato do colapso da mulher que sempre acreditou ter controle absoluto sobre tudo e todos. Mas o cerco se fecha rapidamente. Celina, decidida a não permitir mais abusos, procura a polícia e entrega documentos que comprovam a reclusão de Leonardo por mais de 13 anos. Heleninha, mesmo fragilizada, também o Império da Rainha do Aço começa a ruir de forma definitiva. De volta ao hospital, Afonso finalmente recebe alta. Ainda frágil, mas de pé, ele deixa a unidade médica cercado por familiares. Um momento simbólico acontece quando, diante de todos, ele olha para Leonardo e declara: "Você me salvou. Eu prometo que nunca mais vou me calar diante das injustiças da nossa família. Chega de deixar que a ambição da Odete dite o rumo das nossas vidas." As palavras de Afonso soam como um manifesto. Celina, com os olhos marejados, beija a testa do sobrinho. Heleninha, emocionada, aperta o braço de Leonardo, agradecendo por ter devolvido o irmão a ela. O renascimento de Afonso abre espaço para novos rumos entre os Reutemann. Leonardo, pela primeira vez, é reconhecido e acolhido como parte legítima da família. Heleninha encontra forças para enfrentar seus fantasmas, certa de que não foi responsável pela tragédia do passado. Celina retoma o comando moral da mansão, mostrando firmeza diante dos que ainda tentam manipular a situação. Já Odete, acuada e isolada, passa a viver um de seus piores momentos. Sua máscara de poder e frieza não é mais suficiente para esconder a decadência que a envolve. A bilionária, antes temida, agora assiste impotente ao fortalecimento daqueles que sempre tentou destruir. O ponto máximo dessa virada acontece quando Afonso, ainda em recuperação, retorna à mansão para um jantar em família. Leonardo, ao seu lado, é aplaudido discretamente por todos. Há um clima de reconciliação no ar. Afonso levanta a taça de vinho e, com voz firme, declara: "Eu renasci. Não só pela medula que recebi, mas porque, pela primeira vez, entendi que a vida só tem valor quando a gente escolhe viver de verdade. E eu escolho viver." A frase ecoa pela sala, carregada de simbolismo.